fazer a prece inicial, por favor, então, pra gente? Ok. Uhum. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e nos ligar a Jesus, pedindo a Ele que possa estender sobre nós as suas mãos amorosas, para que a nossa mente, o nosso coração possam ser ativados nesse momento. Amigo Jesus, os nossos estudos vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Obrigada, Senhor, por toda a oportunidade de te seguir, de compreender as suas ações e dá-nos força, Senhor, de colocarmos em prática cada dia, onde quer que estejamos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade e em seu nome nós estamos iniciando os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Cláudia. Hum. E a importância aí desse pensamento, né? Então, a gente viu na semana passada que o André Luiz, junto com o Vicente Aniceto, eles tinham saído do nosso lar a caminho da crosta terrestre e a gente percebeu a mudança de vibração e como isso tinha alterado o ambiente externo, né? Então, de um lugar bonito, ensolarado, iluminado, passou a ter ventania, passou a ter vultos escuros, passou de repente a ficar escuro, a vegetação fica feia, né? E o motivo que a gente aprendeu que isso tudo estava acontecendo era por causa da influência dos pensamentos de cada uma das pessoas encarnadas e desencarnadas. Até que eles chegam nesse posto de ajuda chamado Campo da Paz, que é meio que um oásis no meio do deserto, né? E ele descreve como sendo um castelo medieval soberbo. Então imagina o contraste, né? Eles estão no meio de um lugar escuro, feio, assustador. Ele inclusive comenta que ele tinha recebido a recomendação dos mentores superiores de não descrever as figuras, as criaturas que ele estava vendo, para a gente não criar na nossa tela mental aquelas coisas feias. E no meio dessa situação, eles encontram esse lugar lindo. A palavra, o adjetivo que ele usa era construção magnífica. Então ele não foi simples, ou ele não segurou o adjetivo, né? Ele foi logo para um superlativo quando ele foi definir o castelo. E da mesma forma que ele fala que o castelo era muito bonito por fora, e depois ele comenta por dentro, como vocês já devem ter visto, ele também comenta que esse castelo com cara medieval, ele tinha uma muralha, uma defesa grande. Então quem estava de fora não conseguia entrar. Então, interessante, porque a gente pensa, poxa vida, mas se o pensamento tem todo esse poder, por que isso, né? Por que será que precisava dessas muralhas mesmo? E aí a gente percebe que esses muros, eles funcionam mesmo com segurança aqui. Por quê? Porque os espíritos que estão mais atrasados, mais ignorantes, e até, vamos dizer, menos perfeitos ou mais imperfeitos, até no caso do André e do Vicente, eles não têm, apesar de serem espírito, aquela muralha funciona como uma barreira que eles não conseguem ultrapassar. Tanto é que o Aniceto tem que tocar a campainha. E aí o comentário dele é, puxa, se o Aniceto estivesse sozinho, provavelmente ele não teria nem que tocar a campainha, ele entraria, porque ele não se prende, ele consegue ultrapassar essas barreiras físicas. E aí a gente pensa, eu coloquei aqui o poder do Evangelho no Lar, porque mais na frente, eu acho que eu já comentei com vocês, eu acho que é o capítulo 35, que fala do Evangelho no Lar aqui
nesse livro. Gente, toda vez que a gente faz o Evangelho no Lar, se a gente começa a usar o Evangelho no Lar com disciplina, com seriedade, a gente cria muralhas magnéticas protegendo a nossa casa de forças inferiores. Então, por mais que a gente traga o lixo da rua, né, o lixo mental do trabalho ou de qualquer outro lugar que a gente costume andar, essas barreiras vibratórias vão proteger a gente. Né? Então, elas são invisíveis, a gente não tem consciência física, visual, mas para quem é médium já consegue ter a percepção, né, da diferença de vibração. Por isso que para tanta gente fala assim, poxa, eu vou em tal lugar, a casa tem tanta paz, eu vou naquele cemitério, eu tenho vontade de vomitar, enfim, isso tudo é a vibração do lugar. E aí a gente vê mais uma vez essa prova de que o céu e o inferno não são lugares fixos geográficos com longitude e latitude. Isso tudo é campo mental, porque eles estão nesse lugar horroroso que de repente tem um oásis no meio. E aí ele comenta, pois é, porque as pessoas acham que depois que elas morrem, elas mudam de atitude, e não. Então, se eu estava preso a pensamentos inferiores, a valores insignificantes, materiais, frívolos, enquanto eu estou encarnada, a hora que eu desencarnar, o meu comportamento não vai mudar e a minha tela mental vai me ligar a seres e situações semelhantes a que eu tenho. Bom, como eu falei, eles tocam a campainha física, né? Então é engraçado a gente perceber que como o que a gente conhece aqui na Terra é um reflexo do que tem lá, e não o contrário. E a gente vai ver isso ainda no quadro que eles enxergam lá dentro, e que inclusive a Karina mandou pra gente a foto, né? E aí ele entra nesse castelo, que ele fala de magnífico, soberbo, vê aí um edifício central, ele fala, né, então, como se fosse construído na época dos tempos feudais, né, com os pomares, com os jardins. Ele fala de trabalhadores, e esses trabalhadores tão atentos e mergulhados nas suas tarefas, que eles nem percebem quem está chegando, né? Então, quantas vezes a gente está fazendo uma coisa, mas o nosso coração, a nossa mente está em outro lugar? Então, a gente vê que quem estava ali, queria estar ajudando, né? Tava tem uma expressão engraçada essa que eu vou usar, de corpo e alma, né? Quando a gente está falando de espírito, mas o ponto é que a mente dele estava no mesmo local, né? Que eles estavam. E aí ele lembra de novo de que a atmosfera mental vai sempre influenciar o lugar onde a gente está. E interessante isso da presença da natureza, porque inclusive em outros livros de André Luiz, a gente vê que os missionários do bem, eles vão para esses lugares de natureza, por exemplo, praias, florestas, andar na areia, para conseguir recarregar as forças. Então, da mesma forma que eles fazem isso, a gente pode fazer isso também. Então, o ponto de ver um jardim bonito, uma floresta bonita, não é só pela beleza, mas também pela vibração que traz para a gente, né? E a cura que pode trazer para a gente do lado físico. Bom, ele está lá e ele encontra um casal, Alfredo e Ismália. E ele tem uma surpresa, porque e a gente vai ver no próximo capítulo um pouco mais detalhe da história do Alfredo. E ele está imaginando que é um casal, né? Que eles estão juntos. E aí ele descobre que a Ismália não mora lá. Ele fica meio confuso, puxa, mas vocês são um casal, marido e mulher, e vocês não moram juntos, né?
Mas enfim, eles continuam passeando aí pelo castelo. Outra coisa que me chamou a atenção é ele comentar do bom gosto da decoração de lá. Então ele fala de mármores, de beleza, de nobreza, mostrando que a gente pode, desde que a gente tenha merecimento, morar num lugar bonito também. Se a gente está acostumado com um lugar de qualidade, com beleza, nós, através do nosso merecimento, através da nossa tela mental, através da nossa energia, a gente pode criar aquilo também, né? E aí ele fala que ele vê na parede esse quadro lindo que é uma tela que retrata o martírio de São Denis, o apóstolo Agalhas, e que tinha sido pintado por Bonnet, e que ele tinha visto em Paris, falou assim, olha, é uma cópia. E aí os dois começam a conversar, e a impressão que dá é que eles estão falando de cópias diferentes. No André Luiz, a cópia que está lá, que é uma cópia também, mas ele está imaginando que o original é o que está na Europa. E aí na conversa a gente entende que o original não é o que está em Paris, no Panteão de Paris. É o que está num outro mundo superior. E que o que aconteceu foi que nessa cidade espiritual ligada à França, existe um quadro como esse, e que o pintor tinha tido um desdobramento no sono e tinha visto e tentou retratar. Mas outra coisa interessante que a gente percebe nos livros de André Luiz é que sempre que ele está descrevendo cenas, flores, ele mostra pra gente que as sensações são muito mais intensas do que o que a gente está acostumado. E aí me veio aquela impressão, tipo uma analogia simplória, mas que nem quando a gente assiste os filmes do Harry Potter, em que os quadros têm movimento, têm vida, né? A gente tem uma impressão semelhante a essa. Porque ele fala que o quadro que estava lá tinha uma luz muito mais intensa do que ele se lembrava. E quando a gente olha esse quadro em especial, a gente presta atenção, né? Então, o São Denis ele foi decapitado, mas quando a gente olha o quadro, a gente percebe que a luz, né, a claridade, mostrando a evolução dele, não está onde está a cabeça, está junto ao pescoço do corpo, né? Mostrando que essa bondade, a evolução, ela não está no corpo físico, no cérebro carnal. Ele vem do nosso campo mental, que fica guardado no espírito. E aí a gente vê uma outra pessoa decapitada, mas você vê que a gente não percebe a mesma luminosidade, provavelmente porque aquele indivíduo não tinha o mesmo grau de evolução. E no meio dessa cena violenta, triste, aí a gente vê, né, um anjo vindo do céu para vir buscar. Que é uma cena que é retratada em outros livros também de André Luiz, em que, e até em experiências de quase morte, em que pessoas comentam, né, da chegada de outras entidades para vir conversar, ou pessoas que falam, eu fui num túnel, ou eu vi a luz, ou eu vi a minha avó, pessoas mortas que vêm acompanhar aquela pessoa, talvez no quase transe, né, na quase transferência de plano. Mas é importante a gente pensar que esse quadro, que é um quadro que foi feito no século XIX, né? Então, em 1800, retratando uma verdade que a gente consegue comprovar agora com o Espiritismo, a gente fazendo uma análise racional, baseada nos fundamentos do Espiritismo, a gente consegue entender esse quadro de uma forma diferente do que se a gente simplesmente tivesse apreciando a qualidade da pintura. Né? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. A importância
da gente saber usar o pensamento da gente como um instrumento. Na última reunião que a gente teve, eu comentei que o nosso pensamento funciona como gerador de energia. Então, o tempo inteiro a gente está criando, da mesma forma que a gente está recebendo a energia. Existe uma troca, né? Então, a importância da gente estar ciente, atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, porque eles vão gerar os nossos atos, né? E a gente ter essa consciência, como o André falou, de que as coisas bonitas que a gente enxerga aqui na Terra, sejam as construções como desse castelo, ou um quadro como esse, são visões, né? Que muitas vezes esses espíritos mais sensíveis que estão encarnados viram por desdobramento em planos superiores, e aí eles vêm e copiam e tentam retratar isso na nossa vida. Então, para a gente não achar que aqui na Terra é uma réplica do que tem no plano, a Terra é o original e o plano espiritual é a cópia. Não, a gente tem que lembrar que a vida real é a do plano espiritual e que aqui é uma cópia de tudo. Né? Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Quem quer comentar agora? Olha, eu queria só dar uma lembradinha na questão do Alfredo e da Esmália, quando o André Luiz relata que ele está ali naquele posto dedicado ao serviço aos irmãos ignorantes e desviados. Então, a gente imagina o quanto que ele tem essa tela mental extensa no bem, no bom, no belo, colaborando com esse landscape mental que lá a gente conseguiu perceber, né? E no final ele comenta, o próprio Alfredo comenta, que ninguém cria sem ver, ouvir e sentir, né? Então eu acho que é um convite para nós refletirmos o que é que estamos vendo, o que é que estamos ouvindo, o que é que estamos sentindo. Especialmente porque a gente é muito matéria, que a gente tem que levar o corpo aonde a gente vai. O que a gente está vendo, ouvindo e sentindo no nosso corpo físico? Como é que essa proteção, essa segurança, né, acontece dentro de nós, no nosso dia a dia? Né? Porque é muito bonito a gente ver que, assim, na espiritualidade, olha como eles são organizados. E nós, como é que nós estamos usando as nossas potencialidades, a nossa capacidade para refletirmos nisso em nós, né? Se nós estamos vigiando e orando como Jesus sugeriu, ou se a gente ainda está né, correndo atrás por default. Então, a gente, né, fazer desse momento um momento reflexivo em benefício de nós mesmos, com vista a esse exemplo tão lindo que o André trouxe hoje para nós, né? Só isso. Obrigada, Cláudia. E a gente sempre vai ver o que a gente está sentindo, né? Então, se eu estou sentindo infeliz, não importa o que está acontecendo fora de mim, eu vou estar achando tudo ruim, né? Da mesma forma, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a vida fica mais leve. Quem mais quer fazer um comentário? Eu queria fazer um comentário. Esse capítulo me fez pensar muito na importância da nossa vibração, né? Tanto na descrição da proteção de um lugar que estava no meio de um deserto, no meio de uma zona muito feia e com uma vibração muito inferior. Eu fiquei pensando como nós podemos nos comportar como essa fortaleza, porque na época que a gente está vivendo, especialmente aqui no Brasil, né, muitos guias espirituais têm falado muito para a gente vibrar pelo Brasil, da gente tentar melhorar a qualidade de vibrações, que eles dizem que os nossos amigos de luz não conseguem nem acessar
tamanha essa camada densa de vibração negativa emitida pelas pessoas encarnadas e provavelmente piorada pelas pessoas que estão desencarnadas, ignorantes, né, ao nosso redor. Então eu fico pensando na importância do nosso papel de vibrarmos positivamente sempre, por nós, pelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama e que nos amam, e pelos nossos irmãos. A extensão, né, como a gente pode contribuir daqui para essa vibração. Então eu fiquei pensando no poder da vibração e a forma que a gente pode nos disponibilizar, não só para contribuir com esses fluidos, mas para nos tornarmos acessíveis para os amigos espirituais, né? Eu fico pensando como às vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada, que a gente não pode mudar o curso de algumas coisas que tem uma força maior, mas a gente acaba ou esquecendo ou duvidando desse poder que a gente tem de apenas vibrar com amor, né? Só isso já ajuda tanto. Às vezes a gente não precisa de uma atitude tão grande, a gente acha que precisa mover mundos e fundos, né? E às vezes só orar, né? Fazer o evangelho no lar, orar, vibrar por nós, pelos outros, pelo país, pelos irmãos, pelo mundo, né? Esse tem um poder que a gente não consegue nem dimensionar, né? E que para eles é fundamental, né? Então, até quando a gente pensa, você está falando de pensar, de falar, e muitas vezes a gente se liga simplesmente às nossas conversas, né? Mas e social media? Então, a gente pensar também na qualidade, quando, por exemplo, acontece alguma coisa no Brasil ou em outras situações, sejam de guerra, política, o que for, a gente prestar atenção quais são as mensagens que a gente coloca, que a gente continua passando para as pessoas. Porque cada vez que a gente coloca uma mensagem de um tom ruim, seja o Brasil está de luto, ou estou cansada dessa corrupção, ou não tem isso, não tem mais jeito, a gente está colocando lenha na fogueira, mas pro lado ruim, né? Então, como você está falando aí, Fabi, então, se a gente não conseguir ajudar muito, pelo menos que a gente não atrapalhe. Se outras pessoas quiserem colocar coisas feias, ou comunicar coisas feias, seja através de qual seja o meio de comunicação, aí é livre-arbítrio de cada um. Mas nós temos que ter a nossa consciência de que a mensagem que a gente vai colocar, ela pode ser usada, distribuída, a gente não sabe quem é que vai receber, o estado mental que aquela pessoa está, né? Então, para a gente prestar atenção. E você falou do evangelho no lar, né? Então, da importância da prece. E também a gente consegue manter o pensamento elevado quando a gente está escutando uma palestra de qualidade, quando a gente está vendo um programa na televisão de qualidade, quando a gente está lendo um livro bom, de qualidade, quando a gente está conversando com pessoas do bem. Isso tudo a gente está criando coisas boas, né? Então, a gente também tá mais atento, né? Prestar atenção, como é que está sendo a divisão de tempo do meu dia? Eu passo 5 horas querendo saber da vida dos outros, eu compro todas as revistas de fofoca, ou eu tento usar o meu tempo livre para aprender, crescer espiritualmente e da melhor forma possível, né? Ana, Marcelo, eu tenho um comentário também, você está me ouvindo? Oi, Marcelo. Oi. Eu acho que foi muito bem colocado que você, essa posição sua nessa questão né, acho que, assim, acima de tudo, sempre a gente manter esse sentimento de esperança, né, de certeza de que né, Jesus está no comando e que a gente pode sempre fazer o nosso melhor, entendeu? E eu acho assim, essa semana ainda eu peguei uma mensagem, né, sempre estou lendo uma mensagem todo dia, e uma das mensagens foi a respeito do sentimento de tristeza que a gente tem que evitar dentro de nós, né, de sempre procurar se manter, né, vinculado a esse pensamento positivo, agradecer, né, a cada dia a oportunidade de recomeçar, de fazer, de agir.
E eu acho assim, o que me chamou muita atenção nesse capítulo é que ele fala, né, que nesse local que fica, né, circundado aí dessa região inferior, a paz reflete o estado mental dos que vivem neste posto de assistência fraterna, né? A paz é o estado mental de paz dos habitantes que faz aquele ambiente ficar bom do jeito que era, né? Então ele coloca assim que havia uma luz no céu e um vento era mais fagueiro, né, sussurrando brandamente no arvoredo farto. Então você percebe. Então, você colocou muito bem, né, a questão do nosso lar, mas a gente pode também trazer isso para dentro da gente, né? Ou seja, se a gente manter esse estado de paz, a gente vai viver isso independente de onde a gente esteja, né? Eu acho que a gente vai sempre ser um elemento, né, que vai trazer, né? E se todos nós fizermos o mesmo, né, a gente vai criar esse ambiente que é esse posto de socorro, né? Eu não estou ouvindo, você tá mudo. Eu falei que a minha mãe sempre fala que a gente não pode colocar o equilíbrio da gente na mão do equilíbrio, ou em cima do equilíbrio dos outros, que é muito mais fácil de falar do que fazer, e isso vai muito alinhado com o que você está fazendo. A gente tentar manter a paz. Estou lembrando de novo da conversa da Abigail com o Paulo de Tarso no livro Paulo Estevam, que o Paulo sofrendo no meio da crise, desesperado, desesperançado, e ela passa para ele aquelas 4 sugestões, né? Trabalha, espera, Ama, trabalha, ama, e perdoa. perdoa. Que muitas vezes, se a gente esquece uma dessas pecinhas, a dor fica pesada demais, o peso fica muito grande, né? Obrigada, Regina. Me deu branco. Aproveitando das palavras aí do Marcelo, que era exatamente o que eu estava pensando, e nas tuas também, é lembrar que a gente não deve entrar na guerra do outro, e sim fazer que o outro entre no nosso estado de paz. Porque foi realmente a frase que, além do ocultar a própria glória ali, que é código de bom tom, isso que o Marcelo acabou de falar, eu também anotei aqui, porque realmente é o que a gente precisa, através da vigilância e da oração, como a Cláudia colocou, fazer constantemente. Eu sinto, assim, que nunca houve tanta necessidade da gente estar vigilante e orando, seguindo, né, o modelo do Cristo, assim, o que ele nos propôs. Então, foi muito bom, assim, ver a sintonia e as colocações, que é o que está dentro da gente, assim, para o capítulo de hoje. É isso aí. Alguém tem mais algum comentário antes da gente encerrar? Então, tá bom. Regina, você faz a prece pra gente, então, por favor? Sim, posso fazer. Então, todos nós, nesse momento, imbuídos desse sentimento fraternal, desse sentimento de mudança interior, de inventário moral, que nós possamos, Senhor, contar com a Tua presença constante em nossa vida, para que através do exemplo nós também possamos ensinar a todos aqueles, Senhor, que estiverem sabendo menos do que nós. Mas sabemos que esse ensino vai depender muito mais das nossas ações, do exemplificar, do que propriamente falar, Senhor. Que Tu possa estar conosco em todos esses momentos, seja de alegria, de tristeza, momentânea, porque nós sabemos que estás realmente no comando. Então, que nós possamos, Senhor, pedir a permissão para dar por encerrado mais um estudo de hoje, desse capítulo, que vai fazer com que possamos refletir um pouco mais sobre esses ensinos trazidos pelos mensageiros. Que assim seja.
Que assim seja. Obrigada, Regina. Obrigada.